Pode se assentar, igreja. Hoje eu estarei ministrando a palavra do Senhor. Para alguns, você achei bonito, para alguns para alguns é a primeira vez, né? Fazia muito tempo que eu não ministrava para toda a igreja. Eu acho que a última vez que eu ministrei para toda a igreja, eu estava lá em Livrazade. Nós estávamos lá. E, queridos, eu vim com uma palavra, mas o Senhor mudou. E eu senti que o Senhor ia mudar essa palavra. Eu falei, Senhor, mas se eu vou mudar, que hora que você vai mudar essa palavra, Senhor? Eu já estava sentindo que ele ia mudar, né? E o Senhor mudou essa palavra que eu tinha preparado. E eu sou um pouco diferente do meu marido, eu não trago pontos, tá? Ele traz bastante pontos, já tudo separadinho, irmãos, eu não trago pontos, eu já vou ministrando, amém? Carol, você poderia sentar do lado da nossa convidada para a introdução, por favor? Konnichiwa. Carol-san, tsuyaku-shimasu. Então, como nós estávamos falando, os nossos maridos estão lá legendados nos nossos dias. Irmãs, é algo muito poderoso. Nós estamos aqui acompanhando só algumas coisas que nos passam e o tempo todo na oração, o tempo todo. Parece que nós estamos subindo realmente ao pleno com eles. Porque a gente não descansa. Não é nem porque eu pensei assim, nossa, o Marcos vai estar lá, eu vou poder fazer as coisas, minhas coisas, vou poder relaxar. Não dá. É o tempo todo, né, o tempo todo você orando. O Espírito Santo te faz toda hora orar. Toda hora orar. É incrível isso. E eu não durmo, eu desmaio. E quando eu acordo já orando também. Então está sendo algo que eu nunca vivi. Então, se eu, né, e as irmãs que nós estamos aqui, nunca vivemos isso, imagine eles que estão lá. Né? Então, com certeza, eles vão também ser impactados. Então, como o irmão Márcio falou, semana que vem o culto, eu não sei não, irmãos, como que vai ser. Mas a gente está com muita expectativa em Deus, né, do que Ele vai fazer. Então, com certeza, Deus nos surpreende sempre. Então, nossa expectativa tem que estar nele. Amém, queridos? Então, eu convido você já a abrir a sua Bíblia no livro de Levítico, capítulo 6, versículo 12. Levítico 6, 12. Essa semana, eu estava acompanhando, eu e a gente acompanha o pastor Luiz e acompanhamos o pastor Ezequiel, né? As duas igrejas. E nessa semana, eu acompanhando o culto do pastor Luiz, ele ministrou muito sobre o altar. Sobre presença, aliás, sobre presença de Deus. E essa palavra foi tão forte para nós, que nós ouvimos essa palavra umas 2, 3 vezes. E essa palavra ficou queimando no meu coração. Só que eu não vou ministrar o que ele ministrou. Eu vou falar um pouquinho diferente. Que está lá em versículo 12, que diz assim: o fogo que está sobre o altar. O fogo deve ser mantido aceso no altar. Não deve ser apagado. Toda manhã, o sacerdote acrescentará lenha, arrumará o holocausto sobre o fogo e queimará sobre ele a gordura das ofertas de comunhão. Pode deixar o versículo. Queridos, se nós formos prestar atenção na nossa vida, no nosso dia a dia, nós passamos por muitas lutas. E uma coisa que nós mais percebemos é que quando está para nós alcançarmos algo muito grande, uma vitória, uma bênção, aí o diabo, ele vem assim, ó, com força total, sabe? Vem com força total em cima de nós. E aí você fica totalmente desmotivado. Porque às vezes aquilo que você está para alcançar é algo que você já tem orado e clamado muito tempo. Sabe? Eu não sei quantos anos, às vezes você está orando por algo ou por alguém, às vezes orando por uma mudança no seu casamento, às vezes orando por uma cura, por uma libertação, ou pela salvação de alguém. Mas às vezes você está com essa oração já há muitos anos. E aí a luta vem tão forte que você
Você se desmotiva, sabe? Você vai... Deixa de orar, deixa de buscar, deixa de continuar orando e colocando diante do Senhor. Aqui, no versículo, ele fala assim: o fogo deve ser mantido aceso no altar. Vamos ser sinceros, irmãos. Nós conseguimos fazer isso todos os dias? Será que nós conseguimos manter aceso o nosso altar, a nossa vida com Deus, que é o nosso altar em Deus? Nós somos esse altar, nós somos essa presença. Não deve ser apagado. Toda manhã, o sacerdote, eu e você, devemos acrescentar lenha. A lenha é a minha oração, leitura da palavra, louvor, busca. Sabe, irmãos, eu não digo para você que nós temos que manter 100% todo o tempo, porque a gente não consegue. Nós não conseguimos ficar o tempo todo sendo esse cristão, né, esse sacerdote que se mantém ali constante. É difícil, porque as lutas são grandes. E como eu disse, quando você está perto de alcançar, ele já vem com toda a força para dilacerar contra você. Para você parar mesmo, para você cansar. A palavra de Deus fala, dá um exemplo de Davi. Davi, depois que ele alcançou a vitória ali contra os filisteus, ele derrotou o seu inimigo, o inimigo do povo de Israel. E em vez do rei Saul ficar feliz, o rei Saul ficou com inveja. E aí foi com tudo para cima de Davi, né? A luta de Davi começou a partir daí. Ele não escolheu para ser o futuro rei. Ele estava quietinho lá no campo, quietinho lá, fazendo os afazeres da sua família, que seu pai tinha pedido. Ele não pediu para ser rei. Ele nem orou por isso. Mas o sacerdote Samuel foi até ele, ungiu ele, separou ele. E depois que ele derrotou os filisteus, né? Depois que ele derrotou Golias ali, a luta dele começou e foi power. Foi muito forte. Durou 13 anos. 13 anos a luta dele durou. Quantos anos está durando a sua luta? Às vezes a gente já está num mês, a gente já está cansado. Um mês a gente já quer desistir. Meu Deus, já está reclamando do Senhor. Uma semana, o Senhor não aguenta mais. Davi aguentou 13 anos. E não só uma lutinha, não, teve que fugir, porque Saul queria matá-lo. Por muitas vezes quase alcançou. Mas o Senhor o guardou o tempo todo. Davi não teve perdas durante esses 13 anos, porque ele descansou e confiou em Deus. Sabe, a luta pode ser grande, mas se o Senhor está com você, se você está confiando nele, você vai permanecer até o final. E a vitória vai chegar. Ele fala assim para a gente manter o nosso altar aceso e acrescentar a lenha. Arrumar o holocausto sobre o fogo e queimar sobre ele a gordura das ofertas de comunhão. Eu não sei você, queridos, mas muitas das vezes, quando você precisa estar diante do Senhor em consagração, em jejum, é a hora que você mais tem oferta para sair. Mais tem oferta para quebrar o seu jejum, quebrar a sua consagração. Aí, às vezes, acontece um desentendimento lá na tua casa, aí você já desiste de tudo. E aí começam a vir outras lutas, porque começa primeiro dentro da nossa casa, com as pessoas mais próximas de nós. Quando a luta vem, ela não começa primeiro lá no estranho, começa primeiro dentro da nossa casa. E aí começa ali, você já está enfesado, já está cheio, com a cabeça quente. E aí começa lá no trabalho, aí começa com alguém na igreja, aí qualquer coisinha que acontece, às vezes até lá no trânsito, né, Pri? Até lá no trânsito, na rua, já é motivo de você estourar. Eu não sei qual é a sua oração, o que você tem colocado para Deus, qual tem sido a sua luta. Mas o Senhor, o Deus da vitória, Ele está aqui para poder te confirmar que Ele peleja por você. Chegou um momento que Davi, ele desistiu. Porque a luta foi tão grande, olha, 13 anos. Chegou uma hora que ele cansou, ele falou assim: eu vou sumir da vista de Saul. Eu vou sumir da vista dele.
e vou me bandear lá para o meio dos filisteus. Ele se aliou ao inimigo. Às vezes a proposta que vem para você, a sugestão que vem para você, ela aparentemente, ela tem aparência de paz, aparência de descanso. Só que se você aceitar essa sugestão, você tomar para a tua vida, você pode estar trazendo não um descanso, mas uma luta muito maior. Porque até agora, Davi não teve nenhuma perda. Nada. Ele se tornou próspero. Ele tinha 600 homens caminhando com ele. Ele tinha pessoas que estavam aliadas com ele. E Deus não permitiu que nenhum se perdesse. Mas ele cansou. Ele fatigou. E ele desistiu de lutar. E ele se aliou ao inimigo. Quando você não consegue mais permanecer constante na sua entrega ao Senhor, permanecendo com o seu altar queimando ao Senhor, você começa a aceitar sugestões malignas, com aparências de paz, de descanso. E isso ele fez. Ele foi para lá. O rei filisteu se agradou de Davi e contratou ele. Davi se tornou ali um mercenário do rei Aquis, do rei filisteu. A partir daí, ele começou a lutar as lutas do rei Aquis. Ele esqueceu de algo muito importante e precioso que todos nós temos, que é a missão, o propósito. Ele esqueceu. Porque quando a gente cansa, quando a gente já está assim, ai, eu não aguento mais, eu quero fugir, não quero mais. Quando você está desse jeito, você não consegue mais olhar para Cristo. Você não consegue olhar para o objetivo. Você quer paz. Você quer descansar. Você quer refrigério, sombra e água fresca. E é isso que ele fez. Ele esqueceu do seu propósito, da sua missão. E com isso, ele deixou de lado, vendeu, na verdade, a sua vocação. Aqui, talvez você não saiba qual é a sua vocação. Qual é os seus dons, quais são os seus dons. Mas o Senhor sabe, e Ele acrescentou para cada um de nós uma porção. Uns têm 1, uns têm 2, uns têm 4, uns têm 5. O pastor já trouxe essa palavra aqui, né? Mas não tem ninguém sem. Todos nós temos. E quando nós vivemos esse processo, nós pegamos isso e nós esquecemos nossa vocação, tudo que o Senhor nos entregou, as promessas de Deus. Às vezes o Espírito Santo tenta nos lembrar, mas a gente está tão cansado, tão, estafado, que a gente não mais dá a voz para o Espírito Santo. A gente foge, a gente se esconde, a gente vai, começa a agir a justiça própria e você começa a argumentar até consigo mesmo. Não, eu estou cansado, meu Deus, essa luta não para nunca, é melhor, vai ser melhor. Você começa a tentar ali a maquiar a situação, que na verdade não é algo de Deus. Não foi Deus que propôs isso para você. É quando a gente entra com a força do nosso braço. É quando a gente entra com a nossa justiça própria. Você quer dar um jeitinho. E o Senhor não pediu ajuda de Davi. Deus estava guardando Davi. E todos que estavam com ele. Mas ele cansou de lutar. Eu não sei qual é a sua luta. Mas independente de qual seja a tua luta. E quanto tempo você está aparejando por ela. Permaneça. Permaneça. Pega o exemplo de Davi. O que aconteceu com ele? Depois que ele começou a lutar as lutas desse rei, o rei favoreceu ele com uma terra. Eu não lembro direito o nome, Eclás. Acho que é Eclás. Eu não lembro, gente. Peraí. Ela é em Samuel 30. 1 Samuel 30. Ziclac.
Quando Davi e seus soldados chegaram a Ziclag, no terceiro dia, os amalequitas tinham atacado o Negueb, incendiado a cidade de Ziclag. Até aqui, ele não tinha tido perda. Mas aqui, quando ele já lutava as pelejas do rei Aquis, quando ele já estava ali favorecendo o povo inimigo, que eram os filisteus, ele já tinha uma terra, estava lá com as suas 2 mulheres, sua família, todos os 600 homens com sua família, vivendo ali. Aí isso aconteceu. Um inimigo que era mais fraco entrou lá, quando eles não estavam lutando. Entrou na cidade de Ziclag, cidade de Davi. Saqueou toda a cidade. Levou prisioneiro todas as mulheres e crianças que estavam ali. Quando os homens voltaram da guerra, não tinha mais ninguém lá. Todos tinham sido levados escravos. E aí o que os homens fizeram? Cercaram e choraram. Porque não sabiam o que fazer. E é isso que muitas das vezes acontece conosco. Quando nós aceitamos a sugestão, quando nós caímos na armadilha do maligno, nós depois sentamos e choramos. Porque não temos mais o que fazer. Porque no fundo, Davi sabia que foi culpa dele. No fundo, Davi sabia que ele foi o errado. E que aquilo estava acontecendo com ele. Porque ele errou em parar de lutar. Mas, pode passar no versículo? Levaram como prisioneiras mulheres de lá que lá havia, desde o mais jovem até a mais idosa, não mataram ninguém, mas conduzindo-as, prosseguiram em seu caminho. Ao chegarem a Ziclag, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo e viram que as suas mulheres, e seus filhos e suas filhas tinham sido levados como prisioneiros. Então Davi e os seus soldados choraram em alta voz até não terem mais forças. Isso já aconteceu com você? De quando você não tem mais forças para lutar. E você, nessa hora, você só tem quem? Só Deus. Você acha que Davi tinha condições de pedir alguma coisa para Deus nesse momento? Você teria? O que você faria? Só chorar, né? Chorar e se arrepender amargamente pela escolha que você fez errado. Ele ficou ali, horas e horas, chorando, junto com aqueles homens. Até não ter mais forças. Versículo 5. As 2 mulheres de Davi também tinham sido levadas, Ainoã e Jezreel, e Abigail de Carmel, a que fora a mulher de Nabal. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa dos seus filhos e filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Pode parar aqui. Nesse finalzinho do versículo, depois que ele viu que ele já tinha errado, ele estava ali, chorou junto com os homens. Nessa parte, a palavra de Deus fala assim, porém, o que Davi fez? Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor. O que a gente mais escuta quando a pessoa está cansada e quando ela chega nesse ponto de chorar, de ver a situação, a escolha que foi errada e não conseguir ver as mãos de Deus, o que mais nós escutamos é que a pessoa, ela não quer mais, sabe? Já não se importa mais. Porque o fogo deixou de queimar. Você não foi mais aquele sacerdote que estava ali, ponta-linha. E aí, infelizmente, o fogo foi diminuindo, até o ponto que muitas das vezes uns apagam, outros ficam bem fraquinhos. Mas quando chega nesse estado, irmãos, onde você não tem mais para quem pedir socorro, nem pedir ajuda, só para Deus, e você está num estado onde está muito cansado, muito fadigado, amargurado, não desista. Porque a maioria das pessoas desistem.
Aqui no louvor nós estávamos ministrando e o Senhor falava, o alvo é Cristo. Todas as outras coisas são vaidades. Sabe? Muitas das vezes a gente está dando valor a coisas e deixando de dar valor à presença, a buscar a Deus. Jesus, ele é simples. Ele não exige nada. Ele só pede de nós um coração sincero e entregue a Ele. Ele não pede uma estrutura bonita, Ele não pede que você esteja totalmente, sabe, adequadamente, né? Às vezes roupa de marca, toda chique, todo chique, de terno. Ele não vê isso. Ele está vendo o teu interior. E às vezes o meu interior e o teu interior não está correspondendo àquilo que nós estamos externando. Nós estamos escondendo aquilo que nós estamos sentindo. Nós estamos destruídos. Estamos amargurados, desistimos de lutar, não estamos mais colocando a lenha sobre o altar. Estamos somente vivendo uma rotina. E quando nós chegamos a esse ponto, se você desistir do seu alvo, você não vai alcançar. Mas se você se fortalecer em Cristo, aí tudo pode mudar. E o que mais as pessoas perguntam quando chega nessa situação é: o que eu faço? O que eu posso fazer além de chorar e lamentar? Queridos, Davi está falando ali, ó. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor. Não foi nenhum líder, não foi nenhum sacerdote lá orar e trazer uma palavra para ele, não. Ele tomou uma posição, levantou aquele chororô todo e fortaleceu-se. Sabe, isso é a atitude de quem é maduro. Quando você é criança, sua mãe e seu pai tinham que te acordar. Você tinha que ser lembrado até de tomar banho, de comer, escovar dente, tudo você tinha que ser lembrado. Você não tinha responsabilidade. Agora, quando você é adulto, você tem hora para levantar, e se você não levanta, você perde o horário do trabalho, aí começa a vir um monte de situações. Você tem filho para cuidar, você tem casa para cuidar, você tem um monte de coisa para fazer. Você tem obrigações e responsabilidades. Nós temos decisões e atitudes para as coisas seculares, mas quando é referente a Deus, nós sentamos e choramos, lamentamos. Não temos força de reagir, não temos força de levantar e ter atitude. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor. Ele mesmo falou: não, chega, eu vou buscar a face do Senhor. Se você está numa situação onde você se encontra desanimado, está com o fogo baixinho, quase desistindo, está chutando balde. Se você está numa situação onde você não encontra forças, onde você perdeu a paixão pela presença, onde o teu coração não mais se aquece, sabe, pela presença do Senhor, você não se aquebranta, queridos, busque fortalecer-se no Senhor. De que forma eu posso fazer isso? Lá no livro de Apocalipse, peraí que eu não enxergo. Apocalipse 2. O Senhor está falando a Paulo, né? Paulo mandou uma carta para a igreja de Éfeso. E nessa carta ele traz uma advertência para a igreja de Éfeso. Né? E é algo que muitas das vezes o Senhor pede para nós fazermos também. A igreja de Éfeso era uma igreja totalmente perfeita. Ela tinha uma estrutura, tinha toda uma administração, cuidado, tudo. Mas a palavra do Senhor diz aqui que só tinha uma coisa que eles estavam falhando, é que eles deixaram o primeiro amor. Eles deixaram. E, no entanto, contra você tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. E essa é a primeira coisa que você tem que buscar fortalecer: o seu amor. O seu amor pela presença de Jesus. O seu amor por Ele.
E como você vai fazer isso? Queridos, é igual quando a gente está se relacionando com um homem e com uma mulher. Quando você está casado, você tem que buscar inovar, né? Você não pode ficar na mesmice. Você tem que buscar conquistar todos os dias o seu cônjuge. E quando o seu fogo, a sua paixão, o seu amor por Jesus, ele começa a se esfriar, como você vai aquecer? Começa a declarar o teu amor por ele. Ah, mas eu não estou sentindo. Declare. Como? Cantando a ele, adorando. Começa, sabe, no seu momento que você tem de devocional, o tempo que você tem no carro. Às vezes você não tem tempo na hora que você acorda, mas você tem tempo 1 hora, meia hora no carro, indo para o trabalho. Nessas horas que você tem antes de dormir, adore ao Senhor. Coloque louvores na tua casa. Coloque louvores no seu carro. Comece a entoar cânticos de adoração a Ele. E comece a declarar isso para Ele. Comece a fazer isso. Quando você louva, tudo que você está cantando para Ele, você está trazendo à existência. Senhor, queima aqui no meu coração. Você está falando em canções aquilo que a sua alma está necessitando, que o teu espírito está clamando. Comece a colocar louvores ao Senhor. Cante, cante. Eu estava ouvindo uma mensagem do pastor Aloysio, que ele fala que ele faz também isso. E o pastor Naor também falou que faz isso também. Ele diz, quando eu não estou bem, a meu marido já até sabe. Porque eu ponho um louvor lá em casa e eu fico lá cantando e canto alto. Por isso que eu não posso ter vizinho, porque às vezes é de noite e até de madrugada. E eu canto, fico cantando. E ele já sabe que eu não estou bem. Porque aí eu fico ali naquela presença. E se tiver ministração, aí eu choro na ministração e eu canto de novo. E eu fico nessa entrega do Senhor até a minha alma descansar. Até aquela agonia, aquela angústia, aquele peso ir embora. Como mais você pode se fortalecer no Senhor? Orando a palavra de Deus. Ah, eu não sei orar direito. Pega salmos. Declare salmos ao Senhor. Comece a declarar a palavra de Deus em oração. Sabe? Começa a ler. Antigamente as pessoas abriam a Bíblia no Salmo 91 ou Salmo 23 e deixavam aberto na porta da casa, né? Começa a declarar a palavra. Começa a ler a Bíblia dentro da sua casa. Começa a ler Salmos 91 na sua casa. Começa a ler Salmos 23, Salmo 39. Começa a falar a palavra de Deus, declarar as promessas de Deus no seu lar, sobre a sua vida e como para você. Aí você passou dessa fase. Você é batizado no Espírito Santo, você fala em língua estranha, começa a falar língua estranha. Começa a falar em línguas na sua casa. A palavra de Deus fala assim, que quando nós falamos, nós edificamos a nós mesmos. E ali Davi fez isso. Ele se edificou, ele buscou se fortalecer. Você tem hoje o Espírito Santo de Deus habitando em você. Você não precisa de uma manifestação, porque às vezes é assim, né? Eu já ouvi pessoas falar assim, mas eu não estou sentindo nada para poder falar em língua. Meninos, meninas, pelo amor de Deus, o Espírito Santo mora em você. É só você falar. Você que é batizado, fale em línguas na sua casa, comece a declarar. Se você não fala, comece a pedir, Espírito Santo me enche, eu quero ser batizado. Manifesta aqui em mim o falar em línguas. Comece a falar em línguas na tua casa, você está se edificando. Todas as vezes que você fala, você se edifica. E aí quando vêm as lutas, quando passam as pelejas, quando vem a tempestade, você não vai pensar em desistir. Porque você está constantemente colocando o quê? Lenha sobre o altar. Você está ali todos os dias acrescentando. Eu vou ser sincero, irmãos, eu não faço todo dia não. Mas umas 2, 3 vezes na semana eu faço isso. Mas deixar de fazer eu não faço. Porque senão a dificuldade vem e a luta vem muito e muito grande. Então, querido, se você está vivendo dificuldades e tempestades na sua vida, não desfaleça, não desista, não pare pelo caminho, não fique reclamando, porque o meu líder não me dá atenção, porque o pastor e a pastora não me dá atenção, porque, queridos, Davi não teve ninguém lá. Ele estava ali, perdidinho.
numa situação que ele se enfiou. E ele teve que se fortalecer e ir atrás. O texto fala que ele foi atrás, recuperou tudo que ele tinha sido roubado. Ele buscou restauração com o povo de Israel. Ele teve que ir atrás de tudo, reconhecer o seu erro. Mas não ficou de braços cruzados, não ficou acomodado, não ficou reclamando, não ficou só chorando. Então não fique dessa forma, sabe? Reaja, busque se fortalecer. Se você está desanimado, não desista, permaneça, busque a presença do Senhor. A palavra de Deus ali ainda diz assim, lá em Levítico, o fogo deve ser mantido aceso no altar, não deve ser apagado. E toda manhã o sacerdote acrescentará lenha, arrumará um holocausto sobre o fogo e queimará sobre ele a gordura das ofertas da comunhão. A nossa consagração ao Senhor, a nossa gordura ao Senhor, tudo aquilo que você vai oferecer para Ele, é a sua adoração, é o seu coração rendido, é a sua entrega ao Senhor. E muitas das vezes você não vai ter vontade no começo, mas a sua persistência, a sua decisão vai fazer a diferença. Nós não somos mais meninos imaturos. Precisamos ter atitudes de homens e mulheres maduros, que se levantam e se posicionam, que vão buscar a presença do Senhor, que não ficam desfalecidos, que não fiquem reclamando, mas que levantam e entregam uma oferta ao Senhor, uma gordura de oferta ao Senhor. Então busque a presença do Senhor. Uma coisa que também muitas das vezes nós podemos fazer de errado é quando nós, por exemplo, eu vejo meu irmão numa situação que ele não está animado, ele está desanimado, está desfalecido, mas eu estou bem. E em vez de eu ficar cobrando e falando, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, isso é chato. Não é chato? É chato. Porque você não quer que ninguém fique falando, você quer que alguém te dê a mão e caminhe com você. Quer que você seja levado. Ninguém gosta de pessoas que fiquem ali reclamando e falando, faz isso, faz aquilo, faz assim, faz assado. Você quer uma pessoa que caminhe com você. Uma pessoa que está ali pronta para te dar o ombro, que olhe junto com você. Você está fraco? Você está desanimado? Que horas você tem disponibilidade? Vamos orar junto? Vamos adorar o Senhor junto? Você vai no culto? Você vai na célula? Você caminhar junto. Às vezes nós percebemos que a pessoa está desfalecida, está desanimada, está passando por luta, e nós fazemos o quê? Vistas grossas. Nós fazemos de conta que nem percebemos. Porque não queremos ter o trabalho. Não queremos ter que ficar cuidando de ninguém. Só que, queridos, um dia você foi cuidado. E se você amadureceu mais rápido que o outro e passou pela situação mais rápido que o outro, significa que essa pessoa precisa passar pelo mesmo processo ao mesmo tempo que você. O processo meu e seu é diferente. Então vai lá junto, caminhe junto, ore junto, louve junto. Sabe, isso fortalece o quê? O corpo, a unidade. Sabe, a palavra de Deus fala assim que o Senhor derrama a bênção sobre a unidade. Então, quando há unidade, o Senhor começa a derramar. E muitas das vezes não está sendo derramado porque nós não estamos tendo unidade, não estamos tendo compaixão. Estamos olhando para a dificuldade do outro, estamos vendo que o outro está desfalecido, que está distante, mas não fazemos nada. Isso não é ser corpo. Nenhum membro do meu corpo, ele se afasta quando o outro está ferido. Se eu cortar meu dedo, os outros dedos não vão se afastar. Muito pelo contrário, eles vão trabalhar para proteger o meu dedo que está machucado. Será que nós estamos fazendo isso? Talvez você está com o seu fogo queimando. Você está conseguindo ali, colocar a lenha. Você está conseguindo ali derramar sobre o altar a gordura de oferta. Mas alguém do teu lado não está conseguindo. Está desfalecido.
Nós somos um corpo e precisamos estar atentos quando algum membro desse corpo não está bem. Se você não tem intimidade com essa pessoa, como fazer? Oração. Você pode interceder por essa pessoa. Você pode orar por ela. E assim você vai ver o resultado da vida dela, sem às vezes ela saber que você foi um intercessor por ela. Isso é culpa. Porque quem precisa saber é Cristo. Ele precisa saber que você está trabalhando, que você está entendendo, que você está crescendo junto com o restante dos membros, porque você entendeu o propósito. Que o propósito não é só meu, o propósito é de todos nós. Cristo é o nosso alvo. Mas não é só meu. Já pensou se eu chegar lá sozinha? E eu falar, meu Deus, por que o restante da igreja não veio? O que aconteceu? Eu trabalhei sozinha? Eu fiz tudo sozinha? Não. Isso não é ser igreja. É o que aconteceu com a igreja de Éfeso. Eles eram perfeitos em tudo, mas não tinham o amor. Quando eu congregava lá em Nagano, a igreja que eu congregava, logo que eu cheguei, era uma igreja muito cheia. Muito cheia. E a cidade, gente, é muito minúscula. Muito pequenininha mesmo. Todo mundo se conhece. E tinha muito brasileiro naquela época lá. E eles eram tudo frequentando a igreja, tinha japoneses e tal. A nossa igreja, ela era conhecida como a Igreja do Amor. Era muito mesmo. Era constrangedor a forma que eles nos abraçavam, sabe? Quando eu cheguei nessa igreja, eu assim fiquei tão impactada com a forma que eu fui recebida, que a minha família foi recebida, que a gente ficava constrangido. E todas as outras igrejas falavam que era a igreja do amor. Porque realmente era impossível você não se sentir amado naquele lugar. Não importa se você chegou hoje, você era amado, você era muito amado. Então, sabe, e isso, infelizmente, foi perdendo com o passar dos anos. Quando nós saímos de lá, eu fiquei lá quase 15 anos nessa igreja, não era mais assim. E aí, você olhando para a carta de Éfeso, você percebe que não foi só lá. Outras igrejas também se perdem. E essa palavra ela é tão real e tão viva para nós nos dias de hoje, que se a gente não se atentar, nós deixamos com que vaidades e orgulho tomem conta do nosso coração. E nós nos perdemos. Não podemos deixar com que o amor de Cristo se perca no meio da gente. Mas nós temos que ter o amor queimando em nós. Se nós tivermos isso em nosso entendimento, em nosso coração, ninguém vai precisar ficar falando quando alguém entrar por aquela porta. Ela não vai ser só amada por um, por outro, mas por toda a igreja. Porque nós não vamos olhar só para aquelas pessoas que nós conhecemos ou que nós temos afinidade, mas nós vamos olhar para todos que entrarem ali, você conhecendo ou não, sendo brasileiro ou não, você vai olhar para eles com o amor de Cristo, com os olhos de Cristo, sabendo que aquela pessoa que entrou, independente dos erros dela, independente de quem ela é amada pelo Senhor. Jesus pagou um preço por ela. Entende que esse preço não foi só por mim e por você? Foi por todos nós. Então nós temos que ter esse coração aquebrantado e incendiado pelo Senhor. Eu não sei como você chegou aqui nesta noite, como está o teu coração, mas que em nome de Jesus você possa colocar o teu altar diante do Senhor e você possa falar com sinceridade: Senhor, meu altar está assim. Talvez você não está conseguindo apresentar lenha, talvez o fogo já apagou, talvez você não está conseguindo estar ali colocando a gordura de oferta de comunhão ao Senhor. Eu não sei em que posição você se encontra, mas o Senhor, Ele tem trazido essa palavra hoje para nós, para que nós venhamos nos despertar, para que nós venhamos nos posicionar como uma igreja que ama um ao outro, como uma igreja que tem um altar incendiado pela presença do Senhor.
queimando por Ele, incendiado por Ele. Uma coisa que a gente percebe muitas das vezes é que, até na hora do louvor, sabe, queridos? O louvor aqui tá. Eu consigo perceber quando a presença do Espírito Santo está muito forte, quando eu não paro de tremer. Eu não consigo nem ficar de sapato. Eu não paro de tremer, minhas pernas tremem, minha mão treme. E não é de vergonha. A presença de Deus é tão forte que eu fico tremendo. E hoje, na hora do louvor, desde o começo, do ensaio, eu já fui sentindo assim, a presença de Deus muito forte. Mas aí, só eu senti? Será que só eu senti? Não. Nós somos um corpo, queridos. Todos nós temos que sentir. E se você não está sentindo isso, começa a colocar a tua vida diante do altar. Senhor, eu não estou mais sentindo, estou insensível. Meu coração está queimando. Quando falo de Jesus, meu coração incendeia, eu já me apaixono pela presença. Como está o teu coração? Será que as coisas desse mundo têm chamado mais a atenção do que a presença do Senhor? Do que você está adorando a Ele? Do que você está buscando a Ele? Queridos, as coisas desse mundo é passageira. O que vai permanecer é você em Cristo. Um dia você vai estar com Ele face a face. E você não vai poder dizer para Ele que você não sabia. Você sabia. Então, vamos deixar as coisas pequenas, sabe? As picuinhas, sabe? Tudo aquilo que te afasta da presença de Deus. Tudo aquilo que faz com que o seu altar vá se apagando. Porque quando a gente fica chateado com alguém, quando a gente fica em briga com alguém, você não quer mais ir, não. O seu fogo apaga assim, parece jogar uma água mesmo. E aí você quer se afastar. Eu sei que é assim. Mas aí que está a decisão. O seu posicionamento. Irmãos, isso já aconteceu comigo muitas e muitas, mas olha, incansáveis vezes. E eu tenho certeza que se eu contar para vocês, às vezes, algumas situações, você vai falar, como você aceitou? Eu não aceitei. Eu entreguei para aquele que pode fazer por mim. Tem uma passagem que o pastor Aloysio ministra, que ele fala assim sobre os espólios, né? Às vezes nós entramos em lutas, em guerras, que não tem espólio. Então é cansaço e fadiga. Quando você entra numa luta que você sabe que vai ter espólio, que vai ter resultado, que vai ter, né, alguma coisa aí para você receber em troca, aí sim você entra. Um exemplo. Às vezes seu filho não quer mais saber de Deus. É uma luta. Eu vou entrar nessa luta. Você não precisa nem ir falar para você. Entra nessa luta aí. Vai entrar nessa luta. Não precisa ninguém falar. Eu vou entrar nessa luta em oração, eu vou clamar, eu vou fazer jejum, eu vou fazer... Você se posiciona, não se posiciona? Todo mundo se posiciona. Porque você sabe que no final dessa luta você tem um espólio que é o seu filho. Então tem lutas que você está entrando que não tem espólio. Começa a avaliar dessa forma. Será que vale a pena essa luta? Ou é só cansaço e fadiga? Sabe que não tem espólio aí? Se não tiver, não vale a pena. Então, entrega para Cristo. Descansa nele. Mas se tiver espólio, aí você luta. Aí você peleja. Agora tem situações que acontecem que nós só reclamamos, ficamos ofendidos, chateados, nos afastamos da presença do Senhor, nos afastamos do corpo, e você não vai ter espólio nenhum. O que é pior? Então, irmãos, não lute lutas que você não vai receber nada. Comece a se colocar diante do Senhor com um coração tratável. Se você foi ferido, se você foi machucado, se você teve alguém que jogou um balde de água ali no seu altar, que quis apagar o fogo, coloque diante do Senhor. Essas coisas aí só vão te atrasar e te atrapalhar a viver aquilo que o Senhor tem para a tua vida. A viver o propósito de Deus na sua vida. Descanse nele.
Não queira ter justiça própria todas as vezes. Eu quero ter razão, eu quero. Não é sempre que você vai conseguir ter razão. Aí por mim. Às vezes até não, quem é casado sabe. Não é sempre que você tem razão. E às vezes o cônjuge tem que escolher ter paz do que ter razão. Eu sempre escolho a paz. Porque a razão às vezes eu não vou ter mesmo. Então, porque meu marido pensa de um jeito absolutamente diferente. A gente não pensa igual, a gente não é igual. Então não adianta eu querer convencer ele, e nem ele tentar me convencer. Então vamos preferir a paz. E é isso que nós temos que viver uns com os outros. O meu alvo é Cristo, e o teu alvo tem que ser Cristo. Descanse nele, entregue para ele, lute as pelejas que terão espólio. Não perca tempo, queridos, com coisas que vão te afastar de Deus, que vai fazer o seu fogo pela presença se apagar. Não perca tempo com isso. Mas continue queimando. Amém? Convido o ministério de louvor. Nós vamos estar adorando ao Senhor agora. Eu quero que você coloque o teu coração diante do Senhor. Eu não sei como está o teu coração, em que situação você se encontra. Mas aquele que é fiel e justo, que peleja por mim e por você, está aqui. E Ele quer te renovar, te restaurar. Ele quer que você seja fortalecido nele. Ele quer que o seu altar seja aceso. Continue queimando com fogos muito altos. Aquela fogueira enorme. Porque quanto mais você queimar, labaredas de fogo vão começar a cair próximos de outras pessoas. E esse fogo vai queimar também outros à sua volta. Quando você é incendiado, quando você está cheio, você começa a fazer diferença na vida de outras pessoas. O corpo, a igreja, ela é favorecida quando nós estamos assim. O Espírito Santo começa a trazer pessoas. As vidas começam a se achegar. Porque nós decidimos pela presença. Decidimos por Ele. E essa decisão, irmãos, ela é muito, muito consciente. Ela não é emocional. Eu não vou sentir muitas das vezes. Ela é consciente. Eu quero a presença. Eu quero o Senhor. Eu quero estar em paz. Eu quero estar em unidade com a igreja. Eu quero estar em comunhão com o povo. Quando nós andamos dessa forma, não tem como o diabo sugerir mentiras para você. Não tem como você ouvir mentiras do inimigo. Porque ele não consegue chegar perto de você. Porque o fogo da presença, ela é tão alta, tão forte dentro de você, que o diabo ele nem se atreve a chegar perto. Mas quando o nosso fogo está baixinho, aí infelizmente, nós começamos a ouvir a sugestão do inimigo, porque ele consegue chegar perto de você. Porque o fogo está apagando. Então não deixe o fogo apagar. Deixe o Espírito Santo entrar no teu coração nessa noite. Fale com Ele sinceramente. Comece a declarar sinceramente para o Senhor. Convido você a se colocar em pé.